Seja muito bem-vindo ao nosso canal IPE Carvalho e ao nosso quadro Vivendo da Palavra. Você já deve me conhecer, meu nome é Wendel, sou apresentador do programa e hoje nós estamos com Samuel Rocha, da Igreja de Pepinheiros. Samuel? Olá, tudo bem, Wendel? Olá, pessoal aí. Que bom aí, obrigado aí pelo convite de estar aqui com você, né? Falando sobre esse tema tão importante, tão relevante e tão pouco entendido, né? Sim, verdade, verdade. Bem, você que clicou nesse vídeo já sabe que o tema é sobre liberdade cristã, né? Mas talvez esteja um pouco confuso na sua cabeça, né? Porque é um tema, assim, quando você vê liberdade cristã, abrange para muitas interpretações, né? Do que realmente isso significa, né? Como, por exemplo, um irmão aqui da mídia, Wesley, eu falei para ele que esse ia ser o tema, ia ser sobre liberdade cristã. Aí ele falou, que bom, a gente vai aprender como é que até onde a gente pode pecar. Nossa, Entendeu? Falou assim, zoando, caramba, até onde a gente pode pecar. Porque assim, talvez você nunca tenha visto este tema, ou não com este nome, né? Mas conforme a gente for conversando, vai clareando, né? Então, também para já mostrar qual é o rumo da nossa conversa, Samuel, eu quero te perguntar o que é a liberdade cristã e, em contraste, o que não é essa liberdade. Essa é uma pergunta inicial e é legal falar sobre isso, né? Porque essa palavra, as pessoas querem utilizar muito dela, né? Palavra liberdade. Exatamente. Sim. Mas eles não sabem, eles querem usufruir da liberdade, mas não sabem o que é liberdade, né? Não entendem a liberdade. Por exemplo, as pessoas que não são crentes, né? Eles justificam a palavra liberdade para que eles não vão para a igreja, né? Para não irem para a igreja. Né? Então fala assim, eu não quero ficar preso a nada. O que na verdade o que eles querem falar é que eles não querem nenhum compromisso, né? Eles não querem nenhuma responsabilidade, obrigação, né? Sim. Eles não querem viver de acordo com o que a Bíblia fala. Eles querem, na verdade, fazer o que dá na telha. E a gente sabe pela experiência que a gente tem na nossa vida, que muitas das vezes o caminho que eles querem seguir é o caminho de realmente pecar, né? Viver nas práticas pecaminosas. Mas, em contraponto, também existem cristãos que, por causa da liberdade, eles querem usufruir dessa palavra e não querem se submeter às autoridades constituídas por Deus dentro da igreja. Né? Então, quando vem algo, uma determinação, uma orientação que é dada pela liderança, muitas das vezes eles utilizam dessa palavra. Né? Não, mas eu fui chamado da liberdade, não a me prender a normas institucionalizadas. Né? Então, acabam que, no final das contas, é a mesma coisa. Não querem submeter a liderança constituída por Deus. E isso é um problema, Wendel, porque eles não entenderam realmente o que é liberdade. Não entenderam. E eu gosto muito do que a Bíblia vai falar sobre liberdade. O primeiro aspecto da liberdade é que quando nós estamos em Cristo, nós estamos libertos tanto do peso como da condenação do pecado. Romanos 8, versículo 1, vai dizer que nós estamos agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Olha como isso é importante, Wendel. Não está baseado na condenação mais. Por quê? Porque agora estamos em Cristo Jesus. Porque estamos baseados agora no que Cristo fez por nós naquela cruz. Então, não existe mais condenação. Não existe mais condenação. Jesus, quando vai falar sobre isso, né? Em Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, os versículos anteriores, a partir do 25, ele vai falar o seguinte: olha, Deus, vai louvar a Deus, vai orar a Deus, glorificando a Ele. Que bom, Deus, você não deu o conhecer desse mistério aos instruídos, aos sábios, né, aos seus próprios olhos, mas deu esse conhecimento aos pequeninos. E aí, a partir disso, ele fala: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Entre outras coisas, Wendel, o que Jesus está falando ali é que, lógico, a gente entende, por exemplo, o jugo da lei. A gente entende, por exemplo, a preocupação que os fariseus tinham com relação à lei, que criaram a lei para cercar a lei, para proteger a lei. E isso era um jugo muito pesado. Mas o que acontece? Jesus também está falando que abandone suas práticas pecaminosas, porque isso é um jugo muito pesado.
é um jugo pesado e insuportável de carregar. Ao invés de carregar esse jugo do pecado, carregue o meu jugo, o jugo da graça. E venha aprender de mim, que sou manso, que sou humilde do coração. Então, o primeiro aspecto da liberdade é entender que, ao estarmos em Cristo, né, aquele que é verdadeiramente salvo em Cristo, que crê Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele está livre do peso e da condenação do pecado. Mas um outro aspecto com relação à liberdade, Wendel, é que além de estar livres do peso e da condenação do pecado, ele está livre agora, ele está liberto das algemas do pecado. O mesmo Paulo, escrevendo agora, Romanos também, mas agora no capítulo 6, no versículo 18 e versículo 22. O versículo 18 vai dizer que eles estavam estavam presos, eram presos no pecado, servos do pecado, né? Versículo 22, agora vocês estão livres, libertados do pecado, é o que o texto vai dizer. Não há nada melhor, Wendel, do que entender que em Cristo Jesus nós estamos livres das algemas do pecado. Nós estamos livres. E o próprio Jesus vai dizer, né? Lá em João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Estamos livres, porque estamos agora, não estamos mais algemados pelo peso do pecado, pelo pecado em si, né? Sim, então, sim. O primeiro aspecto que a gente tem que entender é isso aí. Por isso que eu resumo a liberdade como a possibilidade de dizer não. Não sei se você já parou para pensar sobre liberdade nesse aspecto. Quando eu não consigo dizer não para algo, eu não estou livre, eu estou preso. Verdade. Então, liberdade é a possibilidade de eu dizer não. E a liberdade cristã é o quê? Eu ter a possibilidade de dizer não ao pecado. E sim para tudo aquilo que agrada a Deus. Então, resumidamente, a liberdade cristã é eu dizer não ao pecado. E aí eu, agora, compreendendo que estou em Cristo, estou agora possibilitado, tendo a possibilidade, habilitado para dizer sim para as coisas que agradam ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Eu acho interessante esse começo que você colocou, porque de fato, quando você pensa hoje em dia em liberdade, é você pensar que não tem ninguém mandando em mim, né? Não tem ninguém falando o que eu devo fazer. Né? Se pensar, sei lá, por exemplo, independência, liberdade financeira, né? Você pensa que, porque o dinheiro vai estar comigo, vai na minha conta e eu vou fazer o que eu quiser, né? Mas a liberdade cristã, de fato, não é isso, né? É você dizer não ao pecado, né? Você é livre da sua natureza pecaminosa para virar servo de Deus, né? Você é livre de um lado, mas depois você também, de fato, está preso a Deus. Mas essa é a verdadeira liberdade, né? Do cristão e a verdadeira liberdade, né? Que todos devemos buscar. Exatamente. Mas eu também acho que vai um pouco além disso, né? Tanto da culpa quanto da natureza do pecado, né? Primeiro que a gente também tem uma promessa futura de liberdade, né? No Novos Céus e Nova Terra, onde estaremos totalmente totalmente livres dessa natureza, né? Pecaminosa. Livre da sua imposição sobre nós, né? Como você falou, poder dizer não, né? Mas eu também acho que a gente também fica um pouco livre dos próprios homens, em certo modo. No sentido de você pensar que eu não fico mais preso a opiniões de homens, a ideologia de homens, né? Ao me importar primariamente com eles, né? Mas pensar que agora minha mente e eu estou cativo de Deus, né? Está livre dessa pressão, desse lado social. Eu ia falar um pouco mais à frente sobre isso, mas realmente é isso. Eu tenho entender que a minha vida aqui, estou livre do pecado, do poder do pecado, mas eu não estou livre do pecado, da influência do pecado. Sim. Aqui, hoje, nós, aqui na Terra, estamos ainda sofrendo a influência do pecado na nossa vida. O que Jeremias vai falar lá, capítulo 17. Né? O coração é enganoso mais que todas as coisas. E isso é uma realidade. Sim. Isso é realidade. A gente não está livre absolutamente do poder do pecado em nós, mas a gente está, sim, tendo a possibilidade de dizer não, porque nós estamos agora em Cristo, né? Estamos vivendo baseado no Espírito. Né? Gálatas vai falar sobre isso. Então, mas o que mais consola o coração do crente, o
o que mais traz paz ao coração do crente é o que Paulo vai dizer no final do capítulo 8. Exatamente isso que você disse, né? A glorificação. Haverá um tempo em que não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais pecado, não haverá mais influência do pecado. É a perspectiva lá de Agostinho com relação ao homem nas suas 4 fases. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, né? No Éden, ele não pecava, mas podia pecar. Depois do Éden, depois da queda, o coração é pecaminoso e ele peca. Ele tem a possibilidade de pecar e peca. O salvo ele, apesar de não ter mais o poder do pecado em sua vida, ele tem a condição de não pecar, mas também tem a condição de pecar. Mas na glorificação, nós nem estaremos pecando mais e nem teremos a possibilidade do pecado. Diferentemente do Éden, que eu não pecava, o homem não pecava, mas tinha a possibilidade de pecar. Nos novos céus e nova terra, não teremos mais possibilidade alguma de pecar. Então isso deve trazer no nosso coração, Wendel, uma paz, né? Como Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 4, né? É a paz que excede todo entendimento. Que paz é essa? É uma paz que não precisa de circunstância para sentir. Sim, sim. É uma paz que vem de Deus, na certeza que um dia nós estaremos com Ele. Estaremos louvando, estaremos na grande ceia do Senhor, na grande mesa do Senhor. Então, parar para pensar sobre salvação, parar para pensar sobre liberdade, é pensar exatamente sobre isso, né? Que o Deus que começou a obra vai concluí-la, né? na volta de Cristo. Verdade. Bem, continuando, esse é um lado quando se fala sobre liberdade cristã, né? É essa liberdade que Cristo nos deu contra o poder do pecado, né? Algo que já aconteceu com uma nova natureza e que ainda há de vir. Mas um outro ponto, que é o ponto que a gente quer focar mais nesse vídeo, é o outro ponto sobre a liberdade cristã, que é a nossa liberdade, digamos, de escolhas que nós cristãos temos, né? Nesta vida, por algumas questões que não são explicitamente claras, né? Com normativas proibidas, né? Palavra de Deus, então gostaria que você falasse mais sobre esse outro lado da liberdade que nós vamos tratar mais. Existe uma área cinza, né, da liberdade. A gente chama assim, mas Augustus Nicodemos vai chamar que essa área é chamada de... Perdão, quem chama? Augustus Nicodemos. Ah, tá. A diáfora, ele vai falar sobre isso, né? Que são áreas que a Bíblia não fala para fazer, mas também não proíbe para fazer, né? Então, a ideia de pensar sobre liberdade é também agora lidar não apenas com o que é impositivo, com o que a Bíblia claramente deixa na nossa mão, né? O que fazer, o que não fazer. Por exemplo, os 10 mandamentos. Sim, os 10 mandamentos você faz. Tem coisas ali para fazer, honrar o pai e a mãe, por exemplo, né? Mas também tem coisas para não fazer. Não matarás, não adulterarás, não farás deuses. Então, qual é a ideia aqui? A ideia é que existem coisas, existem áreas que a Bíblia orienta de forma clara para fazer ou não fazer. Mas existe essa área cinza aí. A gente pode chamar assim de cinza, porque não tem orientação clara para viver. Por exemplo, um exemplo aqui, né? Ter um gato ou ter um cachorro na casa. A Bíblia vai falar sobre isso? Não fala sobre isso. Mas o que eu faço? Eu escolho o gato ou escolho o cachorro? Vou escolher cachorro, porque a Bíblia diz sobre cachorro, mas eu gosto do gato. E aí, né? Por exemplo, ir para o Nordeste de férias ou ir para o Sudeste? Eu, como bom nordestino, eu vou para o Nordeste. Né? Ir para a praia ou ir para a piscina, como a gente lá, né? Minha esposa, por exemplo, eu gosto muito de ir na praia com ela, mas eu não gosto de praia assim, mais do que piscina. Eu prefiro piscina. Né? Então, essas questões, por exemplo, colocar tatuagem ou não, né? Acho que os jovens ainda hoje falam muito sobre isso, né? Piercing ou não. Apesar de não tanto quanto antigamente, né? Na minha época, quando adolescente, nossa, isso era um sacrilégio. Eu peguei igreja que não tinha nem bateria ainda. Porque isso era um pecado mortal ter uma bateria na igreja. Ed, tá em pecado, hein? Baterista? Ele é baterista. Então, mas pensar sobre isso, eu gosto muito da forma em que o
o apóstolo Paulo vai lidar com uma situação parecida com essa, né? Que a Bíblia nem fala para fazer nem para não fazer. Lá em 1 Coríntios, capítulo 8, né? Os 13 primeiros versículos. Na época do apóstolo Paulo, o que acontecia, Wendel? Existiam muitos templos pagãos que sacrificavam animais, né? E nesses templos, o sacrifício era parte comida pelo ofertante, né? Uhum. Parte era dado como oferta, como pagamento para o sacerdote daquele templo pagão, de falsos deuses, e outra parte era vendida no mercado. O que estava acontecendo? Lá, os gentios estavam sendo evangelizados e Deus estava derramando graça e eles estavam sendo salvos. E muitos sendo salvos e Deus estava agindo poderosamente, mudando a cabeça daquele povo. Só que surge um questionamento, um problema. Porque a carne sacrificada era mais barata do que as demais carnes. E para as pessoas que não tinham dinheiro, por exemplo, eles vão comprar essa carne mais barata ou mais cara? Uhum. Era lícito ou não comer a carne sacrificada aos ídolos? Né? E aí esse que era o questionamento ali. Era lícito ou não? O cristão poderia comer daquela carne? Cristão pode comer frango da macumba? E aí o que Paulo vai dizer, vai resolve de forma bem prática. Né? Ó, isso não tem nada a ver. Né? Parafraseando Paulo, né? No linguajar de hoje, isso não tem nada a ver, porque só existe um Deus. Né? Só que, versículo 13, eu até escrevi aqui, ó, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais eu comerei dessa carne, né? Para que eu não venha escandalizá-lo. Paulo resolve de forma prática. Se isso vai escandalizar o meu irmão, eu não vou fazer. É um primeiro princípio aqui. Né? Se a minha atitude, se a minha escolha, se a minha decisão, se a minha liberdade de fazer A ou B vai ofender e vai escandalizar o meu irmão, eu vou me abster de fazer. Né? Vou me abster de fazer. E eu gosto muito, eu até falei com você sobre isso lá, né? Sobre o livro de Heber Campos Júnior, sobre Tomando Decisões segundo a Vontade de Deus. E apesar de o livro focar em decisões, ele também nos ajuda muito a lidar com o nosso dia a dia, com as nossas escolhas, com o que eu vou fazer com a minha vida e com a minha liberdade. Né? Eu faço A ou faço B? Eu vou nesse caminho ou não vou nesse caminho? E aí ele dá 4 passos para caminhar e trilhar o caminho da sabedoria. E o primeiro passo que ele vai dar é o caminho da reflexão. Wendel, eu não sei como você tem percebido, né? Você já foi líder de adolescentes, não sei se trabalha com jovens hoje, mas não sei se você já percebeu, mas tudo para o jovem, para o adolescente, é tudo rápido, é tudo agora, é tudo timeline. Tem que ser agora, porque se não for agora, eu já perdi a graça, perdi a vontade de fazer. Né? Ninguém mais reflete sobre as coisas. Um exemplo disso são as músicas. Ninguém reflete mais, não existe mais música de reflexão. Existe música para fazer dançar, para fazer remexer o esqueleto. Né? Mas não existe música mais para reflexão. Não existe mais hino que a gente faz reflexão. Não sei aqui, mas se a gente fazer o levantamento das igrejas sérias que tocam os hinos, a gente vai perceber que são hinos mais antigos, porque são hinos que têm letra, que têm reflexão. Os hinos de hoje, infelizmente, a gente vê muito hino que não é o caminho certo. Mas a gente parou de refletir sobre a vida, de refletir sobre as nossas atitudes, de refletir sobre como eu, dando esse passo, e esse passo vai afetar um todo. Porque a gente perdeu o senso de comunidade. A gente perdeu o senso de andar. Eu gosto muito da expressão que Mateus vai trazer sobre Jesus Cristo e o seu reino. Porque Jesus Cristo é o rei do reino. E todo salvo em Cristo é súdito desse reino. Então, se nós participamos do mesmo reino, nós não devemos viver em redomas sós, mas juntos uns com os outros, em comunidade, ajudando um ao outro, apoiando um ao outro. Né? E a gente parou de refletir de como a minha vida, as minhas questões vão afetar o outro. Parou de pensar sobre isso. A gente se preocupa mais com a minha individualidade, como eu vou ser afetado
com a minha decisão, mas não para mais para pensar sobre o outro. Refletir. Tem hora que eu dou uma doida, mais ou menos. Eu tô andando, tô vendo a lua cheia, bonita, olhando só para ela. Não tem mais o que fazer. Olhar, refletir, pensar na vida. Ninguém para mais para ler a Bíblia, para refletir. E se lê com pressa. Ou se lê uma vez por semana os números pares. Né? Tá no culto, o pastor fala, olha, eu vou ler os ímpares e os irmãos leem os pares. Não lê mais. Não para refletir sobre a Bíblia, as Sagradas Escrituras, o que ela tem para nos dar. Meditar, porque, né? exatamente, porque talvez não tenha algo claro aqui para fazer ou não fazer, mas com certeza terá princípios bíblicos para nos nortear, nos orientar, nos instruir a como fazer, a como exercer minha liberdade, respeitando o limite do outro e glorificando a Deus, que eu acho que é o mais importante. O segundo passo que Heber vai falar no livro dele, Tomando Decisões segundo a Vontade de Deus, é o caminho do aconselhamento. Ninguém se torna sábio só. Ninguém consegue refletir sobre tudo só. Nós precisamos de pessoas mais velhas, mais sábias, mais crentes, que nos ajude a tomar essas decisões, que nos ajude a ver a minha liberdade não só visando o meu eu, mas o todo. Eu preciso de alguém. A gente vive em comunidade. Com certeza, se você parar para pensar aí, Wendel, vão ter pessoas que lhe ajudaram muito na sua caminhada cristã. Seu pastor, talvez o seminarista também, os presbíteros também, seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, seus amigos mais velhos, que são crentes de verdade. A gente precisa das pessoas. A gente precisa um do outro. A gente não vive só. Né? Então, esse é o segundo passo do caminho da sabedoria. O terceiro caminho que ele dá, eu acho esse caminho fenomenal. É o caminho da suspeita. É pensar, por que eu estou fazendo isso? Né? Hoje eu tenho uma visão mais tranquila sobre isso, sobre tatuagem, por exemplo. Eu não faço, eu não faria, e eu tenho na minha cabeça que eu não vou fazer. Né? Mas eu também não recrimino quem faça. Né? É uma visão pessoal minha, a Bíblia não fala nem que sim, nem que não, mas é uma visão pessoal minha. Né? Só que eu conversando com um dos jovens, que eu tomava conta de jovens, eu e minha esposa, lá em João Pessoa, na Paraíba, aí um jovem veio falar comigo sobre tatuagem. Aí eu perguntei, não vou dizer que é pecado, porque não é, tá bom? Mas eu pergunto, qual o motivo pelo qual você está fazendo, ou quer fazer a tatuagem? O que vai te acrescentar, né? Porque o que eu fiz fazer? Eu fiz ele primeiro refletir, eu aconselhei ele, mas também trouxe suspeitas para ele. O que me faz querer o que eu quero? Será que é um desejo real e sincero para glorificar a Deus? Ou é um desejo para satisfazer o meu eu, satisfazer o meu ego, aumentar a minha autoestima? O que me faz fazer o que eu faço? Eu acho que é uma pergunta até filosófica demais. Né? Mas quais são as motivações internas que me fazem fazer o que eu faço? Voltando um pouco no que você falou, qual princípio, né, tá te levando, né, a fazer Exatamente. Isso? Refletir, suspeitar do seu coração. É suspeitar que talvez o que eu quero, a forma que eu estou exercendo a minha liberdade é uma forma pecaminosa. Talvez seja. E se eu não parar para suspeitar de mim mesmo, eu não vou descobrir isso. E talvez lá na frente eu quebre a cara, porque eu tomei uma atitude errada. Eu fiz algo errado que machucou o outro. E a última é o caminho da espera. Né? Parafraseando Romanos 14, 23, né? Não tome decisão que não provenha de fé, porque senão esse é um sentimento pecaminoso. Se a decisão que eu estou tomando, se a atitude que eu estou tomando, se a forma que eu estou vivendo a minha liberdade cristã não for baseada em fé, eu estou pecando. Eu estou pecando. Então, falando um pouco sobre isso, é isso aí. Né? É lidar com essas circunstâncias, as situações dessa forma. Né? Trilhando o caminho da sabedoria. Sim. Né? Porque eu vejo também que, por vezes, a gente acaba se prendendo, né? Numa questão do, isso aqui é pecado ou não é, né? Como sempre, aquelas perguntas mais populares, né? A tatuagem é pecado, não é? Beber, pecado, não é? E várias dessas coisas, né?
Mas, por vezes, acho que buscando maturidade, a pergunta que deveria ser feita, além disso, era: será que isso é sábio ou não? Né? Será que necessário isso para mim agora, né? É sábio eu tomar essa atitude, né? Tudo é Mesmo lícito, mas em tudo me convém. isso. Tudo é Sim. lícito, mas eu não posso deixar que nenhuma coisa me prenda. Sim, sim. Acho que essa é algo, uma sabedoria maior, né? Assim, ser uma maneira mais madura de se pensar, né? Não só nessa questão de pecado ou não. E eu vou ser sincero, eu não estou aqui para dar uma lista do que fazer e do que não fazer. Mas a gente tem que usar a Bíblia para fazer com que eu entenda que se é sim ou se não. Porque o que acontece também, Wendel, e eu vejo isso muito, é que as pessoas querem uma lista pronta do que fazer e do que não fazer. Mas isso aqui é pecado ou não é? O que você acha? Então, Teve um amigo meu que também cuida de jovens lá de uma pessoa. Aí teve um jovem que perguntou: masturbação é pecado? Aí ele falou assim: não, não é não. Não é pecado não. O líder dos jovens falou isso com ele. Aí ele pegou: oxe, não é? Eu pensei que era. Aí eu falei assim: se você sabe que é, por que você me pergunta? Você quer algo? Você quer que eu dê uma justificativa para você continuar na sua prática? Né? Olha. Às vezes nós queremos só ouvir de alguém que o que eu estou fazendo é certo. Mas não para refletir, não para calma aí, é certo? Por que é certo? Ou por que é errado? Né? A gente tem que partir e viver de princípios também. Sim. Não apenas de regras, de uma lista de regras de fazer e de não fazer, porque isso não é o evangelho genuíno. O nosso culto é racional. Nós devemos conhecer, é o que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 8. Eles não têm conhecimento, é falta de conhecimento não comer. Mas respeite isso, né? Não escandalize ele, porque ele tem uma falta de conhecimento. Mas Paulo não está justificando para que ele continue não ter conhecimento. Ele tem que ter conhecimento, ele tem que aprender. Ele tem que se desenvolver na fé. Filipenses capítulo 2, né? Desenvolvei a vossa salvação. Sim. Né? Eu percebo que... qualquer um pode perceber que às vezes muitas igrejas acabam se aproveitando disso, né? Às vezes que as pessoas têm... porque é engraçado, né? Porque você agora vive no pacto da graça, mas para algumas pessoas ainda querem viver no pacto da lei, né? Porque de fato buscam, né? Algumas igrejas veem isso e fazem doutrinas humanas, né? Em vez de fato se manter a sua doutrina e a mente cativa na palavra de Deus, né? Em busca de princípios. Exatamente. Então as igrejas acabam proibindo coisas, né? Como aquelas muitas igrejas, a mulher só usa saia, sem maquiagem, coisas assim, por uma questão de isso aqui pode te levar a pecar, então já corte, né? Vamos proibir, em vez de fato criar aquela doutrina baseada na Bíblia, né? Querendo criar leis humanas. Parece que você quer ser mais esperto que Deus, né? Nesse sentido. E orientar os irmãos da igreja, isso acontece muito e se torna uma questão, uma coisa chamada abuso espiritual, né? Que eu já vi muita igreja fazer isso. Nossa, existem igrejas aqui em São Paulo. Pinheiros é uma coisa interessante. Deus tem abençoado ela de uma forma assim extraordinária e tem vindo várias pessoas de várias denominações diferentes, neopentecostais, né? Pentecostais, batistas, né? E tem até católicos ortodoxos que estão vindo, católicos ortodoxos. Então está vindo uma porrada de gente assim cada um com a sua luta, cada um com o seu problema, cada um com seu dilema. Cada um com seus abusos espirituais, e alguns relatam pra gente, a gente faz questão de conversar com eles, de ajudá-los, né, dar esse apoio, porque a gente percebe que várias pessoas aprenderam errado e viviam de forma errada, ensinavam de forma errada. Então muitas se frustraram com a vida. Mas por que isso? Teve um casal que chorou na minha frente, do pastor Arival, falando assim: quer dizer que o que você está falando aí agora é a verdade, e eu ensinei toda a minha vida errado para as pessoas? Nossa, que choque. Que choque. E o que acontece nessas igrejas, esse ponto que eu quero citar, é que até para namorar, às vezes, em muitas igrejas, quem manda, quem determina é o líder. Não, você pode namorar, o Espírito Santo falou comigo. Né? Cadê a minha liberdade para entender? Não, calma aí. Você está orando? Já vi isso acontecendo. Você está orando?
Se você está orando, quando a pessoa vier, Deus é a resposta de oração. Eu não preciso de A ou B falando para mim que ela é minha namorada e ela é a pessoa para mim, porque Deus também fala comigo. Né? O véu do templo se rasgou, eu tenho acesso direto ao trono da graça. Eu não preciso mais de uma pessoa humana para entrar no templo lá para fazer sacrifício para mim. Não, o sacrifício já foi pago na cruz. Né? O sangue já foi derramado, o sangue foi vertido. Né? Eu tenho acesso a Deus agora, não apenas acesso, eu faço parte da família de Deus, porque eu sou filho dele. E aí ele fala com você e não fala comigo? Não, não. Acho que nesse tipo de escolha, o que nós, como irmãos na fé, fazemos se detém no campo do conselho, né? Aconselhamento. Sim, sim. Apenas. Não sim. nesse tipo mais mandatório, né? Exatamente. Eu vejo que algumas igrejas extrapolam exatamente por isso. Porque eles veem a oportunidade de controlar a pessoa, a vida da pessoa, a forma da pessoa pensar, respirar, a forma da pessoa viver, a forma da pessoa pisar, a forma da pessoa escolher. Né? Então, acontece muito, infelizmente, isso. Né? Muitas pessoas estão machucadas, estão afastadas da igreja, porque sofreram abuso espiritual. Deus tem misericórdia dessa igreja. Verdade. Muito bem. Uma outra pergunta então, quais são os limites dessa liberdade? Até parece antagônico, né? Falar sobre limite para liberdade, né? Se nós somos livres, porque temos... se nós temos livres, porque temos limites. Né? Mas eu gosto muito da primeira pergunta do Catecismo Maior de Westminster. Qual é o fim do homem? Qual é o supremo e principal fim? Qual é o fim principal e supremo do homem, né? O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e fazê-lo conhecido para sempre, né? E gozá-lo dele para sempre, né? Então, qual é o objetivo de todo crente, de todo salvo? É glorificar a Deus. Então, partindo desse pressuposto, eu tenho que entender que a minha vida deve estar limitada em glorificar a Deus, né? E como fazer isso, né? De forma prática. E aí eu pensei em algumas coisas assim, refletindo na Bíblia, e que você falou, pincelou, mas que a gente não para pensar tanto nisso. Né? A minha liberdade em Cristo me torna escravo de Cristo. Sim. Paulo, na maioria das cartas que ele escreveu, ele sempre colocava servo de Cristo. Né? Paulo, servo de Cristo. Né? A palavra ali, no grego, é doulos, que significa escravo. Mas o mesmo texto lá de Romanos 6, o versículo, tanto o 18 como o 22, que eu falei no início, eles vão falar sobre isso também. Eles começam falando sobre servos do pecado, mas agora eles vão falar assim, servos da justiça. Quem está em Cristo é servo da justiça. Versículo 18. Quem está em Cristo, libertos do pecado, e agora servos de Deus. Servo de Deus. Versículo 22. Então, o primeiro aspecto da minha limitação, né, na minha liberdade cristã estou limitado a entender que eu sou agora servo de Cristo. Eu sou agora instrumento de Deus. Eu sou agora um embaixador, como o Paulo vai falar, de Cristo Jesus. Né? Meu reino é celestial. Meu reino não é aqui. É celestial. Eu sou embaixador desse reino. Né? Eu represento esse reino nesse aspecto visível para falar sobre ele, para externar sobre ele, para ensinar sobre ele. Né? Mas também uma segunda característica dos limites da liberdade cristã é que, além de a liberdade cristã em Cristo me torna escravo dele, me torna servo dele, a liberdade está limitada pela nossa nova identidade. Né? Que acontece muito. Agora estou salvo, eu posso fazer o que eu quiser. Não. Você agora, a salvação lhe dá uma nova identidade, um novo RG espiritual. Paulo em Efésios 2, você estava morto, agora está vivo. Pedro, em uma das suas cartas, você foi transportado das trevas para a maravilhosa luz. Né? Então, o próprio Pedro vai ensinar. Né? Agora, o seu proceder é diferente. A sua forma de caminhar é diferente. Porque o Deus que é santo também cobra a santidade daqueles que são salvos. Então, o meu proceder, a minha maneira de viver, as minhas escolhas, as minhas vontades, os meus desejos têm que ser irrepreensíveis.
irrepreensíveis. Então a minha liberdade é limitada pela minha nova identidade. Né? Paulo vai dizer, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Né? Então, é incompatível eu ser salvo e continuar nas mesmas práticas. É incompatível, porque a natureza é diferente. Né? Ezequiel vai falar o quê? Eu vou tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. É uma transmutação de coração. Né? Então, sou servo de Cristo, me limita agora porque eu tenho uma nova identidade, mas porque a Bíblia me orienta a seguir. Existem regras e orientações e ordenanças de Deus para a minha vida na Bíblia. Eu tenho que agora aprender mais. Wendel, seu pai e sua mãe é vivo ainda? Sim, sim, sim. Por que você ama seu pai e sua mãe? Com certeza. Por que você ama eles? Eu amo eles? Você sabe quem é eles? Você conhece eles? Com certeza. Conhece eles? Sim, sim. E por que muitas vezes as pessoas dizem que amam a Deus, mas não conhecem a Deus? Isso não é ilógico? Eu só posso dizer que eu amo alguém se eu conheço esse alguém. E por que eu gasto tão pouco tempo conhecendo sobre o meu Deus? Então eu não posso dizer que eu amo a Deus se eu não conheço Deus. E aí vai de encontro ao próximo princípio da minha limitação, né? da limitação da minha liberdade cristã. É que a minha liberdade cristã é limitada pelo amor a Deus e amor ao próximo. Amor a Deus porque a salvação agora me dá um novo vínculo, me dá um novo relacionamento com Deus. O relacionamento vertical, eu e Deus, é restaurado, porque Cristo restaurou na cruz. Né? E ele ressuscitou ao terceiro dia. E aí agora eu tenho acesso a Deus. Né? E agora sou feito filho de Deus, como Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 vai dizer. Né? E agora somos feitos filho de Deus, porque cremos em Cristo. Então, qual é o resumo da lei? Amar a Deus sobre todas as coisas. Né? E o próximo? Com a ti mesmo. A salvação, a minha nova identidade, restaura a minha comunhão com Deus, o meu relacionamento vertical, então agora eu tenho que amá-lo acima de qualquer outra coisa, até acima dos meus desejos, das minhas vontades, dos meus sonhos, do meu plano futuro, de como vai ser a minha vida. De outras pessoas. Humanamente falando, Wendel, não era para estar aqui conversando com você agora. Porque os meus planos eram outros. Os meus planos era voltar para João Pessoa. Porque o que eu tinha combinado com a minha esposa. A gente estava noivo, 2015. E aí a gente passou um ano noivo. Só que ela já sabia que ia fazer prova de residência aqui em São Paulo. E se passasse, ela viria. Então eu estava terminando meu seminário. Terminei em 2017 meu seminário. 2016 o seminário. Não, 2017 mesmo. Novembro de 2017. Final de novembro eu terminei meu seminário. Né? Dezembro a gente viajou a gente veio para cá, para São Paulo, porque ela tinha passado na residência em começo de 2017, fevereiro. Março ela já estava aqui. Dezembro de 2017 eu vi. Qual era a ideia? A ideia era eu montar, a gente ficar de 3 a 5 anos e a gente voltar para lá. Mas Deus mudou todo o plano. Se eu fosse bater o pé, Wendel, e falar que não é a minha forma, é o meu desejo, é o meu querer, eu não estaria aqui hoje falando com você. Deus não estaria direcionando a minha vida e abençoando a minha vida como tem abençoado a minha vida e a minha esposa. Mas os nossos planos têm que ficar abaixo do amor a Deus. Do amor a Deus. Mas também a salvação tem um reflexo também não apenas de uma reconstrução de relacionamento, né? Com Deus, agora amigos de Deus, mas também com o próximo, com o meu semelhante. Não sei se você sabe, mas a Bíblia deixa pelo menos cerca de 30 a 35 mandamentos mútuos. Mandamentos uns para com os outros. Um exemplo, por exemplo. Ame uns aos outros. Isso é um mandamento. Então o que a Bíblia fala? Eu tenho que amar. E como é o amor? Como Cristo me amou. Então eu tenho que amar o outro, né? Independente da situação, da circunstância. Isso é um mandamento.
Isso faz parte da minha liberdade cristã. Já que eu sou uma nova natureza, eu agora vou seguir essa orientação. Perdoai uns aos outros. É outro mandamento mútuo. Edificai uns aos outros. Outro mandamento mútuo. Os próprios 10 mandamentos, né? Também. Relacionamento com Deus e com o próximo. Exatamente. Então, o que acontece? Olha a quantidade de coisa que a gente tem para aprender da Bíblia, para mim viver feliz, para mim viver glorificando ao Senhor. Mas a gente não para pensar sobre isso. A gente quer a listinha pronta. Né? Não, o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. Mas calma aí. A Bíblia vai ensinar. A Bíblia vai instruir, vai orientar. A Bíblia vai falar sobre dons espirituais. Né? As pessoas focam tanto no dom de línguas, né, e de profecia, e esquecem que tem os dons de serviço. Esquecem que eu tenho que agir, que eu tenho um dom de misericórdia, que o Espírito Santo dá dons de misericórdia, dá dom de serviço, dom de liderança, dom de repartir. A gente não pensa sobre isso, porque a gente não pensa mais no reino, a gente não pensa mais na comunidade, porque o mundo nos força, nos influencia a viver o eu, a viver o individualismo. Eu tenho que ver para mim, a minha liberdade é para mim, mas a Bíblia aponta o contrário. A nossa liberdade é para Deus e para o outro. É para Deus e para o outro. E eu gosto muito do texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Eu vou ler aqui para você. Diz o seguinte: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Olha o mandamento mútuo aqui. Sede servos uns dos outros. Mas a gente não deve utilizar da nossa liberdade para dar lugar à carne. Infelizmente acontece muito isso. A gente vai abrindo concessões aos poucos. Né? Porque não, eu aguento. Você tranquilo, não vou cair. Eu não vou pecar. Não, antes aos poucos você vai caindo. E vai sendo colocar uma pedrinha ao redor, quando o próximo passo que você der vai ser para a queda. Então se guarde em Deus. Né? A gente deve nos guardar em Deus. Pensar, será que o que eu vou fazer vai glorificar a Deus ou não? Refletir sobre o assunto. Sim, verdade, muito bem. Desculpa, eu tô falando muito, né? Ah, não, que isso, paz. Mas já partindo para a última, então, pergunta, já, né, você deu uma base, que a gente vai falar agora, como a gente lida com os mais fracos na fé? Porque esse tema sobre liberdade cristã, eu acho que um dos pontos principais que mais é discutido é sobre essa questão do escândalo, né? Essa questão de escandalizar. Por eu ser um cristão maduro, né? Mas, às vezes, por vezes, essa liberdade ser prejudicial ao outro irmão, né? Eu sei que acho que tem 2 tipos, né, de pessoas fracas na fé. Então, como a gente lida? Primeiro, tem dois aspectos nisso. O primeiro aspecto, eu gosto muito de Atos 16. Olha como é interessante. Paulo foi um dos apóstolos que mais aguerridos com relação aos gentios não precisar de fazer mais nada, senão crer em Jesus como seu único e salvador. Atos 15 teve lá o bendito do concílio, que levou essa demanda para os apóstolos, os presbíteros, eles decidiram o que ia acontecer. Não foi isso que aconteceu? Ali em Atos 15? Né? E a decisão foi, Jesus Cristo mesmo, é suficiente. Não precisa de fazer nem coisa A, nem coisa B, né? Não precisa circuncidar, nada, zero. É só crer em Jesus mesmo. Né? Mas em Atos 16, o apóstolo Paulo circuncida a Timóteo. Por quê? Doideira, né? Uhum. Se em Atos 15 ele briga porque os judeus crentes, convertidos, estavam forçando a que os gentios também circuncidassem, porque em Atos 16 ele circuncidou o apóstolo Paulo. Que doideira. Eu fico... Timóteo. Eu fico viajando nessas coisas, Wendel. E aí o texto, lógico, o texto vai deixar claro isso, vai responder pra gente. Ele vai falar o seguinte: circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego, né? Então, Timóteo era filho de mãe judia, mas o pai era grego, né? E então Paulo aqui não queria que as portas para a evangelização estivessem fechadas. Olha bem essa frase. Se nós podemos criar pontes entre as pessoas, por que muitas das vezes utilizamos da nossa liberdade cristã para criar muros? Já parou para pensar nisso? Se nós, partindo da minha liberdade,
eu posso criar ponte entre você, porque eu utilizo dessa liberdade para criar um muro que me afasta de você. Verdade. Então, Paulo decide deixar as portas abertas para evangelizar os judeus. Eu acho muito lindo o apóstolo Paulo e o desprendimento dele da vida. Ele fala aqui, né, 1 Coríntios 9, versículo 19 e 21. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Ele se absteve das suas vontades, dos seus desejos, para que mais e mais pessoas fossem alcançadas pelo poder do Evangelho. Talvez a gente não seja um Paulo da vida. Com certeza nós não seremos. Mas qual a diferença dele para a gente? Nenhuma. Porque pecador como ele, nós também somos. Resgatados pela graça de Deus, nós também somos. Então devemos abraçar o Evangelho e viver por ele e para ele. E ter o privilégio e o senso de ter a coragem e o senso de privilégio de ver pessoas sendo alcançadas pelo poder do Evangelho. Wendel, não existe maior prazer do que eu utilizar da minha liberdade para ver pessoas sendo alcançadas pelo poder do Evangelho. E se eu puder ser ponte para as pessoas, eu serei. Se eu puder ser instrumento poderoso nas mãos de Deus para que pessoas conheçam do Evangelho, eu serei. A gente nunca deve ser muro, porque muro separa. Né? Muro isola, mas ponte traz para perto. Gera comunhão, gera interação. E eu fico pensando na pessoa convertida. Né? Não sei se... não sei como é que você vê isso, mas me dá uma alegria tão grande quando eu vejo uma pessoa que entendeu a graça, entendeu a mensagem do Evangelho e respondeu positivamente a ela, mas eu não vou ganhar nada com isso. Isso não vai me dar mais dinheiro, não vai dar menos dinheiro, não vai me dar um carro, não vai me dar nada, nenhum bem material, mas a única explicação é que o Espírito Santo que habita em nós se alegra com uma pessoa que foi alcançada pelo poder do Evangelho. Sim. E por que a gente também não pode ter esse sentimento de alegria? Né? Mas também tem um outro aspecto, né? Eu gosto muito do que o reverendo Nicodemus vai falar. A gente não pode deixar que a consciência das pessoas fracas, que lembra lá de 1 Coríntios 8, né? Não pode deixar que a consciência das pessoas fracas definam a ética da igreja. Isso é outro problema. Por um lado, eu não posso usar da minha liberdade para gerar escândalo. Mas, por outro lado, a consciência dos fracos não pode reger a ética da igreja. E aí o que acontece? Eles também, esses fracos, devem ser orientados para que amadureçam na vida cristã. Apesar de levarmos em consideração os mais fracos, eles próprios devem ser fortalecidos no conhecimento, né, e na graça do Senhor Jesus Cristo, para que ele se desenvolva espiritualmente. Né? Não é desculpa ele ser fraco. Ele é fraco, mas ele tem que ser forte. Ele tem que se desenvolver na fé. Ele tem que crescer e amadurecer. Né? Infelizmente, tem gente que está verde e apodrece de uma vez, né? Não passa pelo amadurecimento. Amadureça, tem que amadurecer, tem que crescer. Tem que se deleitar nos braços do Senhor para aprender mais dele e da liberdade que há em ser servo dele, em ser escravo dele. Uhum. O que eu vejo nesse ponto sobre escândalo né, dois grupos, né? É aquele fraco na fé, que ele não é convicto da sua posição. Então, você exercendo como você falou sobre na verdade, a passagem, né? Sobre comer comidas sacrificadas a ídolos, e tinha esse pensamento, pode comer ou não, né? O certo naquele sentido, né, era você não come para que o seu irmão não se junte a você e coma junto com você, e ele faz aquilo sem fé, sem convicção, e por isso ele peca, né? Por isso está indo contra a sua consciência. Então,
Então você se priva de uma liberdade sua por amor ao seu irmão, por amor ao próximo, para que ele não venha, por ele não ter essa convicção, não ter essa força na fé, ele vai acabar pecando por conta da sua consciência, né? Exatamente. E esse É o último texto lá grupo- de 1 Coríntios, né? Sim, Fala sim. sobre isso. E o outro, né? O outro grupo seria aquele fraco na fé convicto, né? Ele de fato não concorda com você, né? Por exemplo, pensamos numa questão de tatuagem. Ele acha que é pecado, né? Ele é convicto que aquilo é pecado. Você acredita que não. Se você fizer, você não vai levar ele a pecar também, porque ele é convicto que aquilo é errado, né? Uhum. Então é um outro tipo de escândalo, né? Ele não vai fazer aquilo porque ele é convicto que não e você vai fazer, né? E o que é instruído nesse sentido? Que ambos se respeitem, Sim, sim. né? Nesse sentido. Claro que você pode, né? E Em o que certos acontece, por exemplo, contextos. pessoas que gostam de beber um vinho, por exemplo, tomar um vinho. Sim, Não faça num bar. sim. Mas se for para beber, eu não tô dizendo nem que sim nem que não, tá bom? Uhum. Tô falando assim, que se for para beber, não, primeiro, não embriague, porque a Bíblia vai falar para não se embriagar, mas se for beber, faça em casa. Qual é o problema de fazer em casa? Né? Zero problema. Mas, se você fizer... Eu ia falar uma coisa, mas não vou falar, porque... Porque em certos sentidos assim, você às vezes não sabe, né? Quem tá vendo, quem tá com você, né? Exatamente. Se é uma pessoa mais fraca, mais forte. Então, acho que o bom Volto a repetir, eu não vejo problema em tomar um vinho, né? Uhum. Eu vejo problema de se embriagar, de Isso com ser certeza. preso e ser viciado nisso, né? Sim. Mas o que eu vejo é que as pessoas fazem de propósito para escandalizar, para afrontar as pessoas, né? Para magoar as pessoas, né? Uhum. E então eles já estão agindo de forma pecaminosa nesse sentido. Age sem amor, né? Ao próximo. Exatamente. E a gente viu que a gente tem que amar a Deus. A minha liberdade cristã é baseada no meu amor por Deus e no meu amor pelo outro. Então, se eu faço isso de forma aguerrida, de forma consciente, eu estou pecando porque eu estou gerando escândalo e também magoando meu irmão, né? Magoando meu irmão. Mas, se for para fazer, toma cuidado. Para que você quer se mostrar? Mas sabe o que acontece também, às vezes? Que mas isso eu estou treinando ele para fazer, para ele parar dessa besteira, né? Eu estou fazendo isso na frente dele para ele ver que isso não é errado, mas isso não vai ajudar, né? Talvez isso atrapalhe o seu relacionamento com ele. Isso atrapalhe você estar perto dele, né? Você está criando uma barreira aí, um muro em relação a, desculpa, o relacionamento que você deve ter com ele. Uhum. Então, o que a gente deve fazer? Exatamente, os textos que falam sobre isso, né? Primeiro, conscientizá-lo, né? Ó, meu irmão, me perdoe por estar te escandalizando assim, o irmão, tal. Ou então, assim, ó, meu irmão, ó, assim, instruir. Vai também da própria liderança falar sobre isso, né? Conversar sobre o tema específico, né? O que eu percebo é que às vezes a gente foge muito de alguns temas assim porque gera muita polêmica, né? Então, com medo da polêmica, com medo da briga, da confusão, acaba que a gente deixa de falar. Mas eu acho assim, se nós falarmos de forma sábia, biblicamente, as pessoas vão ser instruídas e vão conhecer que o que elas pensam, na verdade, não é dessa forma. A Bíblia instrui de outra forma, a Bíblia orienta de outra forma, né? Porque Paulo deixa claro lá em 1 Coríntios 8, isso é besteira, né? Em outras palavras, né? Isso não influencia, porque a gente entende que é só um Deus aqui, né? Então, ele instruiu ali. Ele falou para o irmão não comer, mas instruiu ali, ó, isso aqui é besteira. Não é para, isso aqui não precisa pensar dessa forma, não precisa ser guiado dessa forma, né? Então, é o caminho da sabedoria. Porque eu acho que o ponto mesmo que falta nessa questão é, de fato, amor ao próximo, né? Primeiro, o amor a Deus, com certeza, né? Porque por causa deste amor a Deus que te leva a ter esse amor ao próximo, né? Como no segundo lado, sobre escandalizar, em que se você faz algo perto, enfim, em um grupo em que as pessoas são convictas de que aquilo é errado, né? Mas não vão levar elas a pecar, mas por vezes você fala, tá, eu posso não fazer isso, né? Por amor a essa pessoa, né? Mesmo que não esteja errada, ela não vai pecar, mas porque isso aqui de um certo modo pode ser uma barreira, né, entre nós. Isso aqui pode
uma pessoa vai ficar talvez um pouco chateada, talvez não, vai criar um pouco, né, de ruptura, assim, né? Sim. Então, acho que o ponto é esse, né? Desse amor ao próximo, né? Não, De isso, pensar no exatamente outro. isso. Pensar no outro. É Sim. pensar como reino. Sim, Pensar como comunidade. Não pensar no meu próprio umbigo primeiro, né? E aí eu primeiro, depois eu segundo, eu terceiro, aí depois talvez no quarto lugar seja outra pessoa, né? O que é engraçado, né? Porque, de fato, né, quando você fala em liberdade, você pensa sobre isso, né? E até também, agora eu lembrei que eu tinha falado, né? Que você também fica livre de certo modo, livre dos homens, né? No sentido de você, a liberdade que Jesus te dá, você se livra de ter que estar em ideologias humanas ou ter que agradar pessoas, ter Sim. pessoas como seus ídolos, né? Enfim, ou dependência emocional de algumas pessoas. Sim, sim. Essa liberdade Jesus te dá. E acontece muito isso, né? Os É. influenciadores digitais, por exemplo, hoje, nossa, isso acontece Sim, muito, né? então, mas um verdadeiro cristão, ele fica livre disso, né? O que o influenciador falar, a pessoa faz, né? Sim. Tem aquela amarra emocional, né? Aquela amarra. Eu fico olhando alguns influenciadores que, nossa, soltou uma coisa assim, um site, uma propaganda, uma proposta, uma coisa, que o site cai, né? Porque as pessoas querem, né? Necessitam de alguém que a guie, que a direcione, né? Sim. Quer ficar preso, né? Quer ficar amarrado àquela pessoa, né? Sim. Então, aí continuando, ao mesmo ponto em que você fica livre disso, né? Mas como você agora é escravo de Deus, né? E você sendo o servo dele, ele te fala, ame o seu próximo, né? Por vezes, coloque ele, às vezes, antes de você, né? Mas aí você, às vezes, faz coisas por homens, mas não por causa deles, né? Por si mesmos, né? Mas por causa do amor que você tem por Deus, né? Então você acaba servindo eles, né? Não pelos homens em si, né? Mas primeiro por Deus, que Ele te amou primeiro. Primeiro João vai falar sobre isso, né? Eu tenho que dar a minha vida pelo outro. Sim, verdade. É. Muito bem, Samuel. Não tenho mais perguntas. Você quer fazer algumas considerações finais? Essa frase atribuída a George Miller, né? Missionário? Eu acho muito bonita essa frase. Ele fala o seguinte, né? Fizeram uma entrevista com ele, né? Ele foi questionado pelo repórter sobre o sucesso do seu ministério, né? E aí ele fala o seguinte: houve um dia em que morri totalmente. Morri para George Miller e suas opiniões, preferências, gostos e vontade. Morri para o mundo, sua aprovação e censura. Morri para a aprovação ou a condenação da parte dos meus próprios irmãos e amigos. E desde então, tenho me esforçado tão somente para ser aprovado diante de Deus. Né? Que nós usemos a nossa liberdade para morrer para nós, para morrer para os nossos desejos e para viver para Deus, né? Para cumprir o propósito que Ele tem para cada um de nós. Então, que Deus nos abençoe nessa caminhada. A morte do eu, a morte da minha vontade, a morte do meu querer. Que Deus nos fortaleça nessa caminhada e que Deus nos guie, porque a convicção é que se Ele começou a boa obra, Ele terminará e que o nome dele seja glorificado em nossas vidas. Amém, amém. Samuel, meu irmão, muito obrigado pela conversa que a gente teve. Obrigado mesmo, de verdade. Eu que Achei muito agradeço. edificante. Quero te deixar um presente aqui com você. Por você ter vindo, todo o trabalho, né? Vindo lá de longe até aqui. Que isso. Aqui um presente pra você. Ô, meu irmão, obrigado. Aqui vai ficar pra você e pra sua esposa. Eu nem gosto de chocolate, viu? Nem gosto dessas coisas assim de doce. Poxa, muito obrigado mesmo por você ter vindo, né? Talvez uma próxima você esteja aqui de novo. Então, gente, muito obrigado. Você que acompanhou até aqui o nosso vídeo. Eu peço que você deixe um like, deixe um comentário se você quiser, pensou em alguma coisa, alguma reflexão. Se inscreva no nosso canal e nós nos vemos numa próxima. Deus te abençoe.